O Enem é basicamente uma prova de leitura, vocês sabem disso. A maioria das questões resolve-se com as informações que são dadas no enunciado da questão e no texto que acompanha, principalmente na prova de linguagem. Então você tem que saber fazer uma leitura atenta, capturar as informações que tem nesse enunciado, capturar as informações que tem no texto e, a partir disso, usando essas informações, responder o que está sendo perguntado. Isso também acontece em outros vestibulares, né? Não é só o Enem que é uma prova de leitura. A Unicamp é uma prova de leitura, a FUVEST é uma prova de leitura, né? Estou falando da parte de português e tal. E aí você precisa pensar muito que as questões são relacionadas com um contexto maior. E aí eu tenho observado umas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, eu não sei se esse exemplo está no material de vocês. Geralmente aparece na parte de entendimento de texto. Tem uma questão, eu não lembro de qual vestibular que é, em que tem uma charge. Eles cobram muito a charge. E essa charge tem duas mulheres conversando, sentadas, duas senhoras, né? Estão falando. E está cheio de animais em volta dela, de uma delas. Ela tem um gato no colo, tem outro no lado, um cachorro, tem passarinho na gaiola, tem peixe e tal. E aí essa senhora fala para outra a seguinte frase: filhos são substitutos patéticos para quem não pode ter animais. Aí a pergunta diz o seguinte, ó. Essa charge, né, ela tem um efeito de humor e tal, e esse efeito de humor é conseguido como? E aí tem as opções. A resposta, quer dizer, o humor está no fato de que ela está invertendo um conceito, né, tradicional, né, uma espécie de ditado popular, que é: animais são substitutos para quem não pode ter filho. Essa é a ideia, certo? E eu percebi uma coisa, que os vestibulares adoram cobrar ditados populares. Né? Ditados populares são, essas máximas populares, são expressões, né, que condensam uma cultura popular, né, uma inteligência popular. Só que esses ditados, eles dependem, muitas vezes, da geração. Então, muitas vezes, os professores fazem perguntas para os seus alunos, fazem provas, a partir de uma concepção que é deles, que não é mais do aluno. Exemplificando, eu coloquei essa questão numa prova, e para mim essa questão era muito fácil. Tá óbvio ali, né? Está invertendo aquele ditado. Mas teve alunos, e uma boa parcela de alunos, que não conseguiram entender. Eu falei, mas gente... Eles falaram, mas não entendi essa expressão, né? Como assim? Inverteu a expressão natural é: animais são substitutos para pessoas que não podem ter filhos. Eu comecei a pensar sobre isso, mas como assim que eles não entendem isso? E aí você começa a olhar no contexto em geral. Obviamente que hoje, a maneira como são encarados os animais é muito diferente da época em que esse ditado foi pensado, e até mesmo é uma questão antiga, né? Talvez da época em que essa questão foi pensada. Hoje, a relação com os pets, com os animais, ela é diferente. Hoje, ele faz parte da família, né? Os animais custam tanto quanto um filho. Você tem creche, você tem psicólogo para o cachorrinho, você tem ração que custa caríssimo e tal. E aí, hoje não é mais uma concepção assim, é um substituto para o filho. Muitas pessoas estão fazendo uma opção: eu não quero filho. Eu opto por ter um cachorrinho, um animal. Eu não quero filho. Você entendeu? Então, são relações... E essas mudanças, às vezes, elas demoram para ser percebidas por uma instituição mais tradicional. Tá? Quer dizer, são relações... E aí a gente chega numa coisa maior. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há umas 3 semanas atrás, eu estava andando, né, de carro com a minha filha do lado, adolescente. A gente parou num semáforo e veio uma pessoa que não tinha uma perna, né, com uma muleta, ela estava pedindo esmola ali no semáforo. Tá? Aí a gente andou, mais alguns semáforos. Num outro semáforo que a gente parou, passou um cachorrinho na frente, que não tinha uma perna também, estava andando só sobre 3 perninhas. Aí a minha filha olhou assim e falou: nossa, olha, pai, coitadinho, né? Olha, vamos levar para casa, pai, vamos cuidar dele. Aí eu parei, olhei para ela e falei assim: Gi,
você lembra daquele senhor no semáforo anterior? Eu falei, que senhor? Eu falei, você lembra daquele homem que estava pedindo? Ela não lembrava. Ela não tinha prestado atenção naquele homem que não tinha uma perna. E olha, não tem nada, não é nenhuma questão de crítica e tal. Minha filha é extremamente ativista, defensora contra as injustiças sociais, aquela coisa toda. Tá? Aí eu comecei a refletir sobre isso, sabe? E não estou condenando, por favor, não vamos fazer depois um julgamento prévio e tal. Mas existe uma situação hoje que faz com que as pessoas, muitas vezes, tenham mais preocupação com os animais do que com os seres humanos. Não estou dizendo que está errado ter preocupação com os animais. Corretíssimo. Você não pode, você tem que realmente, né, condenar maus tratos, abandono, esse tipo de coisa. Beleza. Só que eu vejo muito mais ONGs, pessoas preocupadas em cuidar de cachorrinhos abandonados, de animais abandonados, do que de crianças abandonadas na rua. Veja, o impacto que uma criança abandonada pedindo esmola causa não é o mesmo que um cachorrinho abandonado. Agora eu queria entender como que isso acontece, o que isso está acontecendo. Né? Volto a insistir, eu não estou julgando minha filha, não acho que ela fez isso de propósito. Acontece que tem uma estrutura social que leva a isso. Então você está dentro de uma bolha que criou-se uma situação que é compartilhada nas redes sociais, aquela coisa toda e tal. Ah, vamos ajudar tal ONG, vamos ajudar a cuidar de cachorrinho. Então tem muitos adolescentes, aposto como tem entre vocês também, que participam dessa coisa assim, encontrar lar para o cachorrinho abandonado, para não sei o quê, não sei o quê. E eu não vejo essa mesma preocupação com, por exemplo, crianças abandonadas, né? Com as pessoas que estão na rua, que estão mendigando hoje, passando fome e tal. Vocês são culpados disso? Não. Mas onde que está a causa disso? Acontece, gente, que nós vivemos num universo, num mundo, em que os nossos conceitos, as nossas ações, as nossas preocupações são determinadas por bolhas sociais, por movimentos sociais que estão... E isso é imperceptível, é insensível. Quando eu falei isso para minha filha, ela ficou pensando. Ela se deu conta, ela concordou, né? Porque ela não lembrava do coisa, e ela concordou da análise que eu estava fazendo. Claro, eu falei, você está certa em ter a preocupação com o cachorrinho, só que você deveria também ter a preocupação com aquele senhor lá atrás, né? Que também está passando por tem a mesma relação, né? De cuidado, de piedade com aquilo lá. Então, muitas vezes, as coisas são... Você começa a ter certas atitudes, certo comportamento, que não é seu próprio, que não é uma coisa individual. E aonde eu quero chegar com isso? Quando você vai fazer uma prova, responder uma questão e tal, eu sempre falei isso para vocês. Uma questão de leitura, de interpretação de texto, ela não quer saber a sua opinião. Então você tem que sempre agir de forma racional, de forma objetiva. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, é o que está sendo perguntado sobre o texto. É o que o autor falou, é o que o autor... Você pode não concordar, mas a pergunta não é se você concorda ou discorda. A pergunta é o que o autor falou. Então preocupe-se com isso. Tá? Tome muito cuidado quando vocês vão fazer questões de leitura e entendimento de texto, para não deixar com que uma interpretação pessoal e subjetiva distorça a sua resposta, ou a compreensão da pergunta que está sendo feita. E aí nós chegamos numa outra situação que eu gostaria de discutir com vocês também, que é espinhosa, que é polêmica, né, mas que não tem como não ser discutida. Eu já falei isso para vocês, eu não discuto política em sala de aula, não discuto religião, não discuto futebol. Futebol eu até discuto. Né? Mas, sabe por quê? Porque, sabe, o que nós estamos vivendo hoje? Uma situação em que muitos estão sendo levados a tomar certas atitudes e certas posturas por bolhas que estão se formando. Que talvez nem seja da própria índole da pessoa. Criou-se uma situação de conflito, de extremismo, a ponto de as pessoas hoje terem medo de como se vestem. Sabe, nós estamos chegando numa situação... Quando eu fui votar, eu estava saindo de casa, eu tenho uma camisa da Nike que é vermelha. Eu estava saindo de casa e minha esposa falou assim, ó, não vai com essa camisa não. Eu não tinha me dado conta. Aí eu olhei, vermelho. Eu fiquei pensando, poxa, eu não posso usar camisa vermelha? Não, porque pode
Vocês viram, né? Quanta violência, quanta coisa. Pode ser perigoso. Gente, em que mundo nós estamos? Que nós temos que ter medo de sair com uma... A mesma coisa acontece com o outro lado, né? Se você pega uma camisa... Nós estamos chegando na Copa do Mundo, gente. Está chegando na Copa do Mundo. E a gente está com vergonha de usar... Vergonha, assim, até medo, né? Eu tenho uma camisa do Brasil lá, oficial, bonita, que eu estou esperando passar a eleição para usar. Porque eu não quero ser confundido com um problema político na rua, ser hostilizado por causa disso. Aí eu pergunto para você, até que ponto nós estamos colaborando com isso? Você percebe? Sabe, até que ponto isso é nosso mesmo, sabe? Quando você vai lá e fala assim, não sei o quê, papapá, xinga, é seu mesmo? Ou é algo que está te influenciando de fora? Como eu falei lá, a questão da preocupação, muitas vezes muito mais acentuada com animais abandonados do que com crianças abandonadas. Porque se você pensar pela lógica, se você pensar por equilíbrio, isso é um absurdo. Pelo menos tem que ser nos dois lados. Você se preocupa com os animais, mas se preocupa com as crianças também. Então quando e vocês vão concordar comigo. Se vocês começarem a observar nas redes sociais, há uma preocupação muito mais acentuada hoje com animais abandonados, com maus tratos de animais, do que com crianças abandonadas. Com pessoas morando na rua. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que vocês, muitas vezes, são induzidos a certos comportamentos por bolhas sociais, por situações sociais, que não correspondem exatamente ao que vocês pensam, o que vocês realmente são. Eu tenho certeza que se você mostrar uma criança faminta, chorando, e um cachorrinho faminto, você vai sentir a mesma coisa. Você não vai sentir mais pelo cachorrinho do que pela criança. Só que, imperceptivelmente, nós estamos sendo induzidos a isso. Né? Nós vivemos numa sociedade, digamos assim, que nos condiciona a certos pensamentos. Né? Essas redes sociais, elas nos condicionam a certo comportamento, a certos pensamentos. E aí... cabe a nós termos, digamos assim, a preocupação, né, em não nos deixarmos levar pela passividade. Porque as pessoas estão muito suscetíveis a serem influenciadas, influenciáveis, para o bem e para o mal. Então existe uma tendência, né, dessa coisa protecionista dos animais e não sei o quê, e isso é uma coisa positiva. Então isso cria uma rede, né, de pessoas se preocupando, denunciando maus tratos dos animais, né, se preocupando em ajudar as ONGs que cuidam dos animais. Beleza! A mesma forma você pode ser influenciado para o mal, como acontece com as pessoas muitas vezes, que começam a condenar as pessoas a partir de bolhas que vão surgindo, né, de informações na internet. Olha... Se eu conseguisse fazer com que vocês, pelo menos, pensassem um pouco sobre isso, sabe aquela coisa, conta até 10, antes de escrever alguma coisa na internet, antes de xingar alguém, a gente tem que começar a se preocupar com isso, sabe? A intolerância, a violência, a agressividade, não é o melhor caminho. Pelo contrário, não traz coisas boas, traz coisas ruins, negativas.